Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. Bom, é a sua primeira vez aqui no canal? Seja muito bem-vindo. Temos muitas frequências, meditações, podcasts. E no nosso podcast especial, nosso podcast Entre Amigos, temos uma convidada muito fofa, muito linda, que é a Vânia, que faz umas coisinhas maravilhosas. Bom, vocês vão saber daqui a pouco, tá? Vânia, seja muito bem-vinda e gratidão por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade, pode falar tudo. Obrigada. Eu que agradeço aí pelo convite. Fiquei muito feliz em ter sido convidada para participar com vocês, né? E quero já vou me apresentar aqui, né? Para quem não me conhece, meu nome é Vânia Rempto. Eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. Sou artesã há 13 anos, 13 para 14 anos, já estou até quase perdendo as contas. E sou professora de biscuit há 12 anos, né? Então é isso. Então, deixa eu falar um pouquinho como eu conheci a Vânia. Não sei, foi pelo Instagram. E aí eu me encantei muito com o trabalho dela, que eu acho muito incrível. E aí foi indo, eu acompanhando sempre, curtindo sempre. E até que chegou o dia de eu comprar, né? Eu comprei esse produtinho aqui, que são os pretos velhos, que eu fiquei muito encantada. Eu comprei no Vale do Amor, né? E E aí, mas antes disso, eu já vinha acompanhando a Vânia, e a Vânia trabalhava basicamente com santinhos, né, Vânia? E aí isso. depois você introduziu outros produtos no seu portfólio, né? Conta pra gente como é que foi isso, porque eu acompanhei, eu já sei, mas eu queria que o pessoal soubesse um pouquinho dessa história. Tá. Eu comecei a fazer biscuit em 2009, e aí, quando foi naquele mesmo ano, eu fui convidada para participar de uma exposição que era dentro de uma paróquia perto da minha casa. E eu comecei em julho, quando foi a exposição ia acontecer próximo do Natal, em novembro, dezembro. E eu tinha acabado de começar a fazer biscuit, então eu não tinha experiência nenhuma, minha modelagem não estava legal ainda para vender, mas a menina falou para mim, a menina que estava organizando falou que não tinha ninguém para fazer biscuit, que era para eu vender alguma coisa lá. E aí eu pensei, como eu estou dentro, vai ser dentro de uma igreja, eu vou fazer os santinhos. Aí eu fiz meus santinhos lá, tadinhos, todos tortos. Tem gente que fala para mim, ah, eu tenho o santinho que eu comprei com você em 2009. Aí dá vontade de falar, joga fora. Vamos, santinho aí que não deve estar legal. Você é E virginiana e é crítica, né? isso Tem aí. certeza que não é isso tudo. Tem certeza que tá Ah, bonitinho. minha filha, mas tu vê. Aí eu fui e fiz os santinhos para levar para essa igreja. A minha barraca foi a que mais vendeu e eu não tinha experiência nenhuma. Sobraram, eu fiz muitos santinhos e sobraram 10 santinhos de tudo que eu levei. Me deu a louca e eu fui corajosa. Eu não sei o que aconteceu comigo, que eu tive coragem de pegar aqueles santinhos e levar na editora Vozes, aqui em Petrópolis, que era uma livraria de artigos religiosos. E eu perguntei se eles tinham interesse em vender em consignação. Deixei meus 10 santinhos lá daquele jeito. É, Uma semana depois, eles me ligaram: olha, tem mais santinho? Porque venderam aqueles. Eu não acreditei, né? Eu falei: meu Deus, meu Deus. E aí, toda semana eles pediam. Isso perto do Natal. Quando passou o Natal, eu pensei: eles não vão me pedir mais porque já passou Natal, então agora vai acalmar. Chegou janeiro, me fizeram um pedido enorme. E fevereiro, e março. E nisso eu trabalhava numa academia. Eu tinha. O biscuit para mim era um hobby, né? Era uma distração. E aí chegou um momento, isso foi em 2009. Quando foi 2010, eu já tive que escolher se eu ia continuar na academia ou se eu ia só trabalhar com biscuit. E aí comecei a vender para a Editora Vozes e eu vendi para todas as lojas que eles tinham. Eles têm loja em Petrópolis e espalhadas pelo Brasil. Comecei a vender para as outras lojas também e para clientes normais, né? Clientes comuns. Tirei minha irmã da academia também, que a minha irmã trabalhava comigo na academia.
Aí meu patrão ficou bravo comigo que ele perdeu 2 secretárias. Aí ela começou a trabalhar comigo. E a gente produzindo, produzindo, produzindo. É, Nisso, a professora que me dava aula perguntou se eu queria dar aula também, porque a turma dela estava cheia. Eu falei, gente, eu acabei de começar. Não, mas dá aula para iniciante. No ano seguinte, eu já estava dando aula. Então, assim, as coisas aconteceram muito rápidas para mim. E por anos e anos e anos eu fui fazendo só santinhos, porque a demanda era tão grande que eu não conseguia me dedicar a fazer noivinho, a fazer personagem. Então, eu só fiquei com os santinhos, isso por anos, e dando aula também. Comecei a viajar pelo Brasil para dar aula de santinho. Dei aula na Bahia, dei aula em São Paulo. Fui para a Argentina, para uma exposição da Argentina, que eu também dei demonstração lá. Então, as coisas para mim foram acontecendo e a minha questão é que eu não perdi oportunidade nenhuma. Tudo que tinha de oportunidade para aproveitar, mesmo com medo, eu fui, sabe? Eu sempre fui muito medrosa, mas eu não sei por que eu era empurrada para esses lugares e eu ia, com medo mesmo. É, quando foi quando foi em 2000, eu não sei se foi 2020 ou 2019, o Santuário Vale do Amor, que é um santuário que é aqui em Petrópolis, é um santuário que no mesmo local, no mesmo terreno, tem espaço para todas as religiões. Então, eles têm um altar de São Francisco e Santa Clara, que é a coisa mais linda a céu aberto, Sim, tem uma montanha atrás. é É, maravilhoso. Eles têm um espaço para de Buda, Ganesha, tem uma cachoeira lá que é para os umbandistas, lá com coisas de Umbanda. É, tem para todas as religiões, né? Sim, sim. E aí eles começaram a me encomendar santinhos e, logicamente, eles me pediram outras religiões, que era uma coisa que já me pediam há muito tempo, clientes, enfim. E pela demanda dos santinhos eu nunca tive tempo. Só que como o santuário para mim foi um cliente muito forte, que eles iam comprar muito e era uma parceria que estava sendo criada ali, eu falei, cara, eu não vou ter como fugir agora. Eu É. vou fazer. Mas não era nem por medo, nem preconceito, nem nada, porque eu nunca tive Uhum. preconceito com outras religiões. Era só insegurança mesmo de saber se eu ia conseguir fazer, porque é, você tem que ter pelo menos um conhecimento para fazer a peça, né? E aí eu falei, Sim. meu Deus, eu vou ter que dar uma estudadinha, né, para saber o que o orixá segura, por que ele segura isso. Então, eu queria entender, assim como eu entendia os santos que eu fazia. Uhum. E aí eu comecei a minha primeira peça para o santuário, uma peça diferente foi o Ganesha e o Buda. Até aí tudo bem, tranquilo, Populares, né? né? Todo mundo conhece e tal. Aí quando eu comecei a fazer o Preto Velho, eu estava fazendo só o banquinho dele. E aí eu preparei o banquinho, coloquei nos stories e eu botei um batuque. Coloquei uma música. Não era música de nada falando nada, era só um batuque mesmo, bem de levinho. E nisso já comecei a ser atacada no Consegui direct. mostrar o banquinho. Esse banquinho mesmo, Banquinho. pequenininho. E aí Sim. eu postei só um batuquezinho e eu fazendo o banquinho ali. E aí eu já comecei a receber umas mensagens. Você vai mexer com isso agora. Isso não é de Deus. Meu Deus, vai se trazer coisa ruim para tua vida. E falaram muita coisa. E eu perdi seguidores. Mas, em compensação, também eu ganhei muitos outros que se sentiram representados por aquelas peças que eu estava fazendo. E aí, quando eu fiz o meu primeiro Preto Velho, eu vou chorar, porque o Preto Velho, para mim, eu tive um carinho muito especial por essa peça, porque eu me sentia protegida ali, sabe? E Sim. assim, parecia até que ele estava me agradecendo. Sim. E eu fiquei muito feliz de fazer essa peça, embora eu estivesse sendo atacada, eu estava me sentindo segura em fazer. E aí, a partir dali, eu fiz todos os orixás. Falei assim, cara, agora eu vou fazer todas as peças que eu tiver que fazer. E aí comecei a fazer os orixás lá para o santuário, e as minhas alunas, que já eram minhas alunas dos cursos online, curso presencial, elas ficaram loucas com aquelas peças e queriam aprender também, porque os clientes delas também pediam. Eu quero, além de santo, eu quero orixá também. Porque os umbandistas, às vezes, iam na feira, não tinha o orixá, mas tinha Santa Bárbara, e comprava Santa Bárbara, comprava São Jorge,
São Cosme e Damião, por causa do sincretismo religioso, mas os orixás não tinham. E aí elas começaram a me cobrar. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que fazer um curso. E aí fiz o curso, fiz todos os orixás ali. É, Foi uma experiência muito boa para mim, porque eu sentia a energia deles, sabe? Quando eu Sim, estava fazendo, é, eu sentia como se eles estivessem me falando como que eles queriam que eu fizesse eles. sim, Então, foi uma experiência incrível. Foi um curso que me rendeu muitos frutos. É, a minha vida, né, que falaram que a minha vida ia desandar, que eu ia ter problemas. Pelo contrário, a minha vida fluiu cada vez mais quando eu me abria a todos, entendeu? Como eu é, sim. não, eu já não tinha preconceito, mas assim, eu realmente abri a minha vida No para poder fazer, coração, né? para poder fazer todas as religiões. Então, assim, é, foi maravilhoso. E as alunas não param de vender. Eu tenho alunas que, assim como eu não conseguia fazer outras peças que não fossem os santinhos, tem Uhum. alunas que fizeram curso de orixás e não conseguem fazer outra coisa porque a demanda é muito grande. Aí as pessoas pensam, vamos botar, tem a porcentagem lá de católicos, umbandistas e das outras religiões. Porcentagem, se você for ver lá no Google, a porcentagem de umbandistas é muito pouquinho, mas esse pouquinho são tantos mil milhões que não tem artesão suficiente para fazer as peças para eles. E quando Sim. as minhas alunas colocam numa feira, por exemplo, os orixás ali, as pessoas ficam emocionadas, elas se sentem representadas, elas nunca viram um orixá tão fofinho. E aí, por isso que tem esse sucesso todo, tá? Então, assim, eu tive sucesso com o curso, fazendo curso para elas, sucesso também no Santuário Vale do Amor, que eu sou muito grata. Não tenho vendido mais para eles porque não dou conta, né, de atender mais. Mas assim, eu sou muito grata porque através deles essas portas todas se abriram para mim e para as minhas alunas também, né? Porque se eu não Sim. tivesse feito esses, eu não teria colocado isso também para que elas aprendessem e fizessem e estão fazendo muito sucesso. Então, assim, eu só tenho a agradecer, só agradecer mesmo. Eu Falei já pra te caramba. acompanho há muitos anos, né? Já tem vários anos. E eu me lembro essa fase em que você colocou, né, um depoimento sobre esses ataques. E eu fui uma que fui lá e coloquei lá um comentário também. Porque, assim, independe de você ter uma religião ou outra, e de você admirar o trabalho. Tanto que, assim, eu não me considero uma espírita, eu me considero uma espiritualista. Então, mas assim, eu me encantei tanto pelos pretos velhos que assim, eu sou muito Ó, apaixonada por eles. Muito, muito, muito. E assim, de vez em quando eu coloco lá no meu Instagram, porque são muito perfeitos. É como se você conseguisse colocar realmente a alma, né, o espírito do que você quer transmitir ali. E eu fico muito feliz de você ter se emocionado também agora, porque assim é o mesmo sentimento que eu tenho. Eu falei para cá que eu queria muito que você viesse por conta de eu ser numeróloga, né? E saber que o mês de setembro ele é muito forte da espiritualidade. Hoje é um portal, né? 18/9, vamos ter outro dia 27/9, que é o dia de Cosme e Damião também, né? Pela Igreja Católica é dia 26, né? Mas pela Umbanda é dia 27. E assim, são portais muito fortes. E eu pensei, não, tem que vir a Vânia e a gente tentando, né, administrar as agendas. E aí eu olho no Instagram e era seu aniversário no mesmo dia do recanto, né? Então eu fiquei mais certa de que você precisava estar com a gente, contar sua história, sua experiência, principalmente pelo seu lado, né, de artesã, mas não tem como separar a pessoa da artesã, das suas crenças, da sua fé. Então, assim, eu fico muito feliz de você falar sobre isso, principalmente da parte da Umbanda e do Candomblé, porque mostra o quanto você é aberta, né? A sua fé ela é inabalável, né? Porque você insistiu, né, de fazer, porque você sentiu chamado, e você só progrediu, né? Então não precisa separar nada, né? Não precisa segregar nada, né? Só aumenta, né?
Com E esses certeza. E santinhos aqui assim, são dela, tá, pessoal? isso. Esse aí é um outro curso meu, que são dos arcanjos, né? Que foi até uma semana Santeiros em Ação, que eu fiz em maio. Nesse evento, em maio, eu ensinei um arcanjo desses gratuitamente e logo em seguida vendi esse curso. Né? Eu vou fazer um outro especial de Natal na semana que vem, vou ensinar peça gratuita também, porque eu acho que isso é muito válido, né? Lógico que a gente também quer vender curso, mas tem pessoas que às vezes não têm condição ainda e que numa Sim, dessa vê uma oportunidade e vai se descobrir ali naquele evento, vai descobrir que é capaz de fazer uma peça, né? Porque a gente passa uma didática assim bem simples, bem prática, que qualquer pessoa, mesmo que ela não conheça nada, ela consegue fazer. Eu tenho alunas que quando começou essa questão do curso online, muitas ficavam inseguras, né? Ai, será que eu vou aprender sem a professora estar do meu lado? Só que eu acho que a diferença também nos meus cursos é que eu não só vendo curso, penso só. Lógico que a gente quer o dinheiro, né? Porque a gente uhum, precisa pagar nossos boletos, né? sim, Mas eu penso no aluno, na vida do aluno, o que que aquilo vai fazer diferença, sabe? E a gente dá um suporte também pelo WhatsApp. E minhas alunas, elas acabam virando amigas, porque sim. até a Mônica, minha irmã, a Mônica está trabalhando comigo até hoje, a mesma irmã que eu catei lá atrás, ela trabalha comigo até hoje. Quando tinha que produzir, ela produzia. Quando tinha que atender aluno, ela também me ajuda na parte aqui, de toda a parte administrativa. Mas Então, a a gente. academia não fechou por sua causa, não, né? E depois, no meio desse caminho, quando foi, posso falar um detalhezinho rapidinho aqui? Claro, claro. Quando foi 2000 eu saí da academia em 2010. Quando foi 2013, o meu pai faleceu e 3 meses depois a minha mãe faleceu. E o meu ex, isso me abalou demais, porque para você trabalhar, ainda mais quem trabalha com artesanato, precisa estar bem, né? E Sim. aí minha cabeça ficou meio assim abalada, né? E eu não conseguia produzir. E o meu ex-patrão da academia falou assim: Vânia, fiquei sabendo, vem para cá passar um tempo na academia para você ver gente, para se distrair. E aí ele ainda brincou comigo e falou assim: tá solteiro? Eu falei assim: tô solteira. Ele tem um monte aqui para tu conhecer e ficou brincando comigo. E aí fui para academia. Eu falei assim: quer saber? Eu vou dar um tempinho. E eu vou para academia me distrair mesmo, vou trabalhar um pouquinho lá, uns meses que seja, né? Cheguei na academia, encontrei um homem lá na piscina, que a academia tinha parte de natação também. Aí eu falei assim, nossa, que homem grande. Gente, é o meu marido hoje. Então eu precisava ir para a academia para poder conhecer ele. E aí, quando eu saí de novo da academia, que acabou que eu fiquei grávida, né? Eu entrei em 2014 para a academia, voltei. Quando foi 2015, eu engravidei. 2016 nasceu o Duduzinho. E aí Uhum. eu falei com meu patrão, vou ter que sair de novo da academia. E aí ele ainda brigou com meu marido e falou assim, tu me fez perder a secretária de novo. Mas assim, tudo acontece mesmo, é o nosso destino, né? Eu tive que Sim. voltar para a academia para poder conhecer meu marido e, né, a gente formou uma família. Então, depois eu voltei para o Biscuit. Quem me ajudou a voltar para o Biscuit foi meu marido também. Porque assim que o Duduzinho estava nenenzinho, eu sabia que eu não ia mais ter como trabalhar na academia, porque meu horário lá era até 10 horas da noite. E aí meu marido falou assim: eu vou. Pega tuas estecas de novo, começa a fazer aí né, os santos e tal. E ele tinha contato com uma amiga minha, que era minha aluna. Um dia ele chegou em casa e falou assim: Olha, eu já arrumei um lugar para você dar um aulão de um dia. O teu trabalho é só anunciar, porque eu já arrumei local, já paguei o local e é só chamar o povo. Uhum. E aí eu fiz isso. Eu anunciei que ia ter um curso em tal dia, em tal lugar, e o curso encheu. Veio gente do Rio para fazer aula comigo. Depois eu lancei um outro curso presencial também, aluguei o mesmo espaço, e dali voltei a dar aula presencial em Petrópolis. Então, assim, meu marido também foi fundamental para essa minha volta no Biscuit, que Tudo foi estava assim. escrito, né? E aí, com isso, depois veio a pandemia, enfim, aí eu entrei nos cursos online. Mas o que eu estava falando do contato com as alunas, né, é o diferencial dos cursos, eu acho que é esse suporte também que a gente dá. Porque a gente não faz uma venda só de curso sem pensar no aluno Pós, né? interior dele.
Porque o sim. aluno, para ele estar bem e fazer as peças que a gente ensina, ele tem que estar bem por dentro também. Então, a gente faz até uma. A gente, nessas reuniões que eu faço, nas segundas-feiras com o clube, eu falo também sobre o interior, sabe? Da gente cuidar do nosso interior, da gente cuidar da nossa energia, independente de religião, mas a gente tem que estar bem, né? Uhum. E elas sentem isso, elas sentem esse cuidado. E eu acho que por isso que elas ficam tão presas a. Não presas, mas como é que eu posso falar? Tão agarradas, eu não sei explicar, mas elas sentem a necessidade, Conectadas. Uhum. elas se sentem cuidadas, entendeu? E Sim. aí, até por isso que eu montei o Clube dos Canteiros, porque antes eu só dava cursos avulsos, fazia mentoria com elas, é claro, mas a Uhum. mentoria era por um período. Ah, eu vou te dar vou ensinar esse curso, mas você tem o contato comigo ali por 3 meses pelo WhatsApp, onde eu vou te ajudar e tal. Passava aquele período, elas se sentiam órfãs, e aí elas mesmo que pediram para eu criar alguma coisa que elas pudessem ficar o tempo inteiro ali consumindo. E aí criei o Clube dos Santeiros. Uhum. É... Ah, eu vou contar um negócio aqui, é rapidinho. Oba! Não, não se preocupa. Quando deu aquela enchente em Petrópolis, que Sim. foi um período assim muito trágico aqui para gente, né? Um pouquinho de meses depois, eu ia lançar um curso de Aplix. E uma aluna minha, ela virou para mim e falou assim: Vânia, olha só, eu não sei se você vai acreditar nisso, mas eu tenho um recado para você. Ela falou que quando me viu nos stories, ela falou que ela sentiu uma pessoa do meu lado. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, posso? Claro que pode. Claro. Ela falou que sentiu uma pessoa do meu lado e que tinha um recado dessa pessoa para mim, que era como se fosse um senhor que gostava muito de mim, que me protegia muito. E ela falou assim: olha, ele falou para você não lançar esse curso agora, para você ficar quietinha, é, e lançar como é que é? E deixar para lançar isso que você está pensando daqui uns 15 dias. Aí eu ainda fiquei, eu falei, pô, nada a ver, cara, nada a ver, nada a ver. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, cara, tu acredita nisso? Será que eu não vou lançar o curso mesmo agora? O negócio já estava na boca para lançar. Aí meu marido, não. Então, se ela te mandou esse recado, espera um pouquinho. Nisso que eu fiquei nessa espera, veio a ideia do clube, entendeu? Uhum. Quando veio a ideia do clube, eu já montei ele todo estruturadinho na Hotmart, eu já montei a logo no mesmo dia, foi um negócio muito rápido. E aí, Fluiu. se eu não tivesse feito essa pausa, que eu nem sabia o porquê que era, que eu estava com tanta agitação na minha cabeça, mas se eu não tivesse feito essa pausa, a ideia do clube não teria surgido, entendeu? Sim. E aí acabou que o clube fez um sucesso. Atualmente, já passaram pelo clube mais de 600 membros, né? Que Atualmente, legal. ativos, nós temos 400 membros, e são pessoas que fazem de tudo, santos, orixás, porque depois eu tive que incluir os orixás no Clube dos Santeiros também, a pedido delas. E Sim. a pedido delas também, eu criei o site, porque tudo que eu indicava nas aulas, elas tinham que comprar um pozinho que passava na peça num site, aí tinha que pagar o frete, o molde era num outro lugar, a massa era num outro lugar. Então, a pedido delas, eu criei o site para que elas pudessem comprar tudo num lugar só e pagar um frete só. Uhum. Então, assim, na verdade, eu não. Eu acho que as pessoas que me direcionam para o que eu tenho que fazer, porque. E acaba dando certo, porque eu acabo ouvindo ali a necessidade das pessoas e vou fazendo o que me. Vou mudar, vou fazendo o que me é solicitado. E aí o universo, eu acho que vai me empurrando também para esse caminho. Vejo como uma Você se missão. entrega, né? Você se entrega ao trabalho, você sente, né, o que você está fazendo. Não é só uma produção, né? Na verdade, você coloca ali a sua fé, o seu carinho, o seu amor, porque é impossível de ficar tão perfeitinho se você faz por dinheiro, né? Eu acho que o dinheiro é só a consequência, né? Com certeza. E assim, eu conquistei muitas coisas através do biscuit, sem passar por cima de ninguém, sabe?
sim, porque até mesmo no artesanato, em todos os lugares tem pessoas boas e ruins, né? Já levei umas pernadas, assim, já quiseram me passar para trás e tudo, mas eu acho que eu sou tão protegida que eu sempre consigo. Às vezes até passo por alguma situação, mas eu acredito que seja mais para aprender, sabe? sim, sim, Sempre levo alguma coisa de bom com aquilo. Eu é não, verdade. assim, eu deixo as coisas acontecerem. Hoje até eu estava mais cedo, eu estava pensando sobre o que é ser a missão de cada um, né? Às vezes a gente vê muita coisa na internet sobre a missão espiritual, só que a sua missão é levar a sua fé e a sua história para as pessoas, então não necessariamente, porque médium todos nós somos, né? Todos nós somos, assim. Eu acredito muito que cada um tem uma função, né? E eu acho que você consegue se entregar a sua missão de uma forma muito legal, porque além de você fazer o seu sustento, você está multiplicando isso para as pessoas, levando otimismo, né? Passando a sua experiência, a sua própria experiência em relação à sua fé, né? Da sua história mesmo, né? Porque às vezes a pessoa precisa escutar a sua história para ela se fortalecer, né? E assim, muitas pessoas começam a fazer artesanato para fugir de alguma depressão, algum problema, né? Tem Sim. muitas alunas que elas vêm relatar que elas estavam com uma vida sem sentido, e aí quando Uhum. elas começaram a produzir e começaram a vender, as coisas começaram a andar, e aí ela saiu da depressão. Então, assim, eu recebo muitas mensagens que, assim, eu fico muito emocionada, né? Fico às vezes sem graça, porque às vezes eu não sei nem o que falar para a pessoa, mas, assim, a gente acaba mudando a história também, né? Sim, sim. Eu, assim, às vezes eu não tenho noção ainda de como o clube é grande, né? Meu marido que fala, quando a gente vai para Mega Artesanal, que as pessoas vêm para tirar foto comigo e eu fico enlouquecida, porque Celebridade. pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito tímida e dar aula para mim era uma coisa que para mim era desconfortável. Eu até Uhum. hoje eu não sei como que eu dou aula para tanta gente, porque eu preferia ficar na minha caverninha produzindo. Esse Sim. era o meu lugar confortável de ficar, era produzir, produzir igual uma formiguinha. Quando eu trabalhava em escritório, antes de trabalhar na academia, eu trabalhava no escritório de administração de condomínio, que eu ficava o dia inteiro numa salinha, não falava com ninguém, era só eu e o computador. E eu amava aquilo porque eu não tinha contato com pessoas, eu só ali direto, pagando conta e resolvendo coisas, que eram até coisas bem sérias, mas que eu gostava de ficar ali. Então, meu contato com o público, para mim, era uma coisa nossa, que me deixava super desconfortável. E uma vez uma numeróloga, e assim, eu comecei a dar aula e tudo, mas mesmo assim eu ficava desconfortável. E uma vez uma numeróloga falou para mim que eu ia brilhar quando eu fizesse o que mais me incomodava. E É aí, verdade. quando eu comecei a realmente, falei, não, cara, eu tenho que dar aula, eu tenho que dar aula, porque meu marido mesmo falava, olha, tu tem que dar aula, cara, tem que botar isso para fora, tem que, né, as pessoas gostam da tua didática. E aí, quando eu comecei a dar aula mesmo, que aí eu desencanei, aí que realmente o caminho começou a brilhar para mim. Eu acho que é uma força que vem, né? Eu acho que de dentro mesmo, né? Às vezes uma palavra que a gente fala, né? E esse é o intuito da gente fazer os podcasts, é trazer histórias, né? A gente já trouxe, né? A gente trouxe uma violonista, por exemplo, a gente trouxe uma menina que faz chapéu também. Então, assim, o rapaz que cria aves exóticas. Então, assim, são histórias que de alguma forma vai tocar alguém, né? E essa coisa que você está falando de artesão tem muito a ver com a introspecção. Na verdade, você está colocando a sua energia toda naquele objeto, né? Você está fazendo uma terapia, literalmente, né? Fazendo uma terapia ali. E essa coisa de dar aula, eu e a Caco somos assim. Eu era muito tímida, eu ficava assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer um story, eu não vou conseguir fazer um Reels, mas assim, é uma superação, né? É uma coisa que a gente precisa ampliar, que a gente precisa passar para as pessoas e superar mesmo, né? Para que as pessoas acreditem mais,
nelas mesmas. E essa coisa de você estar falando da introspecção, a gente está no ano 7, né? Que é um 2023, o somatório dá um 7. E é um ano de muita introspecção. Então, em que as pessoas ficam questionando muito internamente, e isso leva muito à depressão. Então, o intuito da gente ter trabalhado muitas frequências sonoras esse ano foi exatamente por isso, para ajudar as pessoas a não entrarem nessa vibe depressiva, essa angústia. E assim, o que você falou, às vezes a gente recebe uns depoimentos que a gente fica muito feliz, porque a gente, de alguma forma, a gente está compartilhando a nossa vivência, o nosso trabalho e ajudando as pessoas, né? Porque nem tudo é dinheiro, a gente precisa, né, pagar os boletos, mas assim, tem um percentual do nosso tempo que a gente pode dedicar a ajudar as pessoas, né? Então, eu sei que você faz hoje, a reunião é hoje também, né? Isso. Às É mais segundas-feiras, a tarde. gente tem reunião com o clube. Inclusive, nessas reuniões, né, e às vezes eu convido a pessoa mesmo para gravar sem ser reunião, tem os padres que falam sobre as imagens católicas para que as alunas elas saibam o que elas estão fazendo, e eu também consegui um pai de santo que é aqui de Petrópolis para Ai, ele que falar dos legal. orixás. Então, assim, foi muito legal. Ele falou de uma forma assim que qualquer leigo entenda, né? Eu falei para ele, porque assim, o intuito ali não é nenhum padre querer converter ninguém, nem o pai de santo querer converter lá para a Umbanda. Mas é explicar o que significa a peça, né? Por que a Yansan tem a relação com borboleta? Eu não sabia. E aí ele explicou lá também. Conta pra Então, gente. da borboleta, tu não sabe? Não! Então, Yansan tinha muito medo de Xangô, da ira de Xangô. E aí ela era muito amiga de Exu e pediu para Exu fizesse um feitiço para ela, para quando ela tivesse medo do Xangô, ela não, né, ela pudesse ser protegida. E Exu deu o poder para ela se transformar em borboleta sempre que ela tivesse medo. E aí, por isso que a Yansan, em algumas imagens, você vê umas borboletinhas ali. É essa relação dela. Porque ela tinha medo de Xangô e Exu fez esse feitiço para ela. Que Que lindo! lindo! Ah, você vai ter que voltar aqui mais vezes para contar essas coisas pra gente. Né? Ai, Ah, muito eu lindo. adoro essas histórias. É muito legal. Sim, e assim, até na Igreja Católica tem umas coisas que a gente não sabe. Às vezes a pessoa é muito devota daquele santo, mas não sabe de nada, né? Mais a fundo sobre ele. E aí você começa a entender o porquê a identificação com esses santos, né? Ou com o orixá, né? Não importa, assim, eu adoro. E tem algum sobre São Miguel, arcanjo? Alguma Alguma historinha? curiosidade dele? Não. Que eu saiba aqui agora, não. Agora tu me pegou. Não. Não tem problema. E Cosme e Damião? O Cosme e Damião Eram Ai, médicos, né? isso, eram médicos. Eles foram acusados de feitiçaria. Peraí que eu vou ver em algum. Peraí que eu vou conseguir achar um negócio aqui. Ah, não tá aqui, peraí. Peraí. Não, mas não tem problema, não. Deixa eu te falar aqui, ó. É porque esse mês é mês deles, né? E Sim. aí eu estou trabalhando com um projeto no clube que outras pessoas estão trabalhando comigo. Então, assim, tem mais professoras além de mim. Uhum. Agora nós estamos com uma equipe aí para essa questão de explicar sobre os santos. Então, lá dentro do clube, eles contam as histórias dos santos também através de textos, né? Não só vídeos falados, mas texto também. Então, tem muito conteúdo lá. E aí, aqui está a história do Cosme e Damião, né? Que eles cuidavam dos doentes sem aceitar remuneração. Uhum. Como é que é? A sua fama de homens corajosos e distintos espalhou-se rapidamente pela região, e a atividade desses santos não se limitou apenas aos cuidados do corpo enfermo. Eles também visavam curar a alma. E eles começaram a ser perseguidos por isso, né? E deixa eu ver uma parte aqui. Eles foram acusados de feitiçaria e de usarem meios diabólicos em suas curas. E os dois irmãos foram jogados no fogo e eles não se queimaram.
Depois eles foram condenados à lapidação, mas as pedras voltaram contra os atiradores. E também tentaram flechar eles, e as flechas voltaram para os seus algozes. E aí, por fim, eles foram decapitados, né? E aí eles são padroeiros das crianças, né? Sim. Eram médicos. E na Umbanda tem o Dom também, que eles consideram como irmão deles, né? E aí tem essa diferença também. Para o catolicismo é só São Cosme e Damião, para a Umbanda é Sim. Cosme e Damião e Dom. E uns comemoram no dia 26, outros no dia 27. Na Igreja Católica no dia 26, né? E na E Umbanda é dia 27, né? É. aí todo ano eu posto nos 2 dias, para ninguém brigar. Isso, eu sei. Porque aí um tem a imagem só de Cosme e Damião e o outro tem o Dom, é isso? É. É. Então, a gente vai ter surpresas em outubro. A gente já está organizando isso por causa de São Francisco de Assis, né? Que assim, eu tenho paixão por São Francisco. E você tem alguma história de São Francisco? Não, para de fazer teste comigo. Eu tô te Não. fazendo pegadinha? Mas você deve ter alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte: vamos combinar um outro dia de você trazer uma outra professora que trabalhe com você e aí contar essas coisas, que eu acho legal, né? A gente saber. Você sabe que assim, eu tenho muita paixão por São Francisco porque eu nasci dia 7 de outubro. E a comemoração de São Francisco é dia 4, né? Aham. E em 2000 eu não me considero católica, mas eu fui à Itália no ano 2000. E as pessoas falavam assim para mim: esse ano é o ano do jubileu. E eu falava assim: gente, não foi nada programado, eu não sabia de nada. Não, porque tem a história das portas e tal, oficiais. E nesse mesmo ano, no dia 15 de setembro, eu fui a Assis. Olha, eu posso te falar, só de lembrar, assim, eu já fico emocionada. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi um dia, assim, que... Cadê você, Vânia? Tô aqui, meu Deus, cadê? Ai, meu É porque Deus. não está a sua imagem. Foi. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu olhava assim para o céu, não tinha uma nuvem. Era uma energia que saía do chão, inexplicável. Então, eu tenho muita paixão por São Francisco de Assis e Santa Clara. Então, assim, tem vários filmes sobre ele. Então, não tem problema de você não contar nenhuma história, não. Porque tem as histórias, né? Tem a história de Santa Clara, né? Dia 11 de agosto. E de São Francisco. Que lindo! Aí eu vi, eu ia colocar até ele aqui atrás. Muito lindo. São Francisco meditando, ó, sentadinho. Esse é maiorzinho. Ele é maior. Né? Essa peça aqui foi uma outra professora que eu convidei para o clube para ensinar essa peça. E vários alunos já fizeram, estão vendendo aí nas feiras. Linda, lindo, lindo. Perfeição. E aí eu posso te falar que assim, na época, minha mãe faleceu em 2020, né? E eu falava: mãe, o que você quer de lá, de Assis? E ela falava assim: eu quero a terra, eu quero terra. E aí eu falei: como é que eu vou levar a terra? Aí eu comprei um picolé, aí peguei um palitinho e fiquei com um saquinho pegando a terra do jardim de lá. E eu tenho até hoje aqui em casa. Minha mãe já é falecida, mas assim, ela falou: não, eu só quero a terra de lá. E eu te falo que a energia de São Francisco de Assis é assim, para mim, é muito forte, muito forte. Eu senti a energia vindo do chão. É uma coisa inexplicável, assim. É uma coisa que a gente não consegue colocar em palavras, porque imagino que você fazendo as suas peças, você sinta uma energia muito forte em relação a alguns, né, ou em alguns momentos, né, do seu trabalho. São Francisco era assim, quando eu produzia aquele monte, aquela mesa cheia, era o santinho que eu mais gostava de fazer, era o São Francisco. Era o que eu mais Sim. gostava e era o que mais saía. Quando eu fazia aquelas feiras grandes aqui em Petrópolis, o dele eu tinha que fazer, tipo assim, 3 vezes mais do que eu fazia dos outros, porque tinha muita saída, muita mesmo. E aqui no Rio, embora São Sebastião seja o padroeiro, mas São Jorge,
ele é mais comemorado até do que São Sebastião, né? Mas o São Jorge eu acho que é muito pelos umbandistas também, sabia? Sim, sim. Aí eu vendia Mas você muito. sabe que todo dia 23, todo dia não, vários dias 23 eu fui à igreja de São Jorge. E assim, lotava, eu tinha que chegar muito cedo, e não no dia 23 de abril, não, qualquer 23. E você vê como tem devotos de São Jorge, assim, impressionante. Principalmente homens, né? Uhum, Homens, eles têm uma identificação muito forte, né, com São Jorge. tem. O meu pai, ele tinha um anel de São Jorge, um colar de São Jorge. Meu marido também, ele gosta muito, ele tem também um cordão de São Jorge. Eles têm uma identificação, né? Sim, Sei lá, por ser guerreiro, né? sim, sim, Acho sim. que por isso também. A energia de São Jorge, ela é muito forte. Olha só, Vânia, eu amei conversar com você, mas eu quero que você volte para contar Tem. mais essas historinhas aí, né? E que seja de orixás, seja da Igreja Católica, porque assim eu acho que é muito legal. Parece que a gente consegue visualizar e entender o porquê da identificação com cada santo, né? Ou cada Aham. orixá. Então, assim, fica o convite para esse ano ainda você voltar aqui e contar mais novidades, porque eu sei que você participa de feiras, tem a sua lojinha virtual, então a gente vai colocar na descrição aqui tudo isso que a gente Isso, falou, os cursos os seus também. contatos, tá? E se você quiser trazer uma aluna sua para também ajudar a contar a história, a gente vai amar. Tem uma aluna que ama falar sobre a história dos santos. Ela, sim, ela vai saber toda, falar sobre qualquer coisa que perguntar na hora, ela vai Uau! conseguir Qual é o falar. nome dela? Cíntia. A Oh, Cíntia já está convidada, hein? Cíntia, você já sim. está convidada para vir aqui com a Vânia para a gente bater um papo gostoso. Ah, Vânia, então eu falo com ela. sem palavras para te agradecer o seu carinho com a gente. A gente deseja muito, muito, muito sucesso, que você amplie cada vez mais o seu trabalho, que você leve a sua fé, o seu trabalho, a sua energia para cada vez mais pessoas. Tá? Muito obrigada pelo seu carinho. Ah, muito obrigada, eu que E Gratidão, pela sua agradeço. emoção, né? Oi? E pela sua emoção de contar, Ah, eu de estou emocionar, chorando, eu estou chorando. tá bom? Eu choro mesmo. Ah, mas É, você não tem vergonha, não. A gente tem que colocar para fora, né? sim, 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 com certeza. Então, assim, aí depois a gente combina uma data que seja boa para você, traz a Cíntia, e aí vocês vão assim, eu acho que o pessoal vai gostar bastante dessas histórias. Eu já amei essa história da Inhansã, tá bom? Ah, nossa. E um obrigada, beijo tá? grande, tá? Muito sucesso para você. Eu que agradeço e desejo o mesmo para vocês, tá? Tudo de bom. Obrigada. Gratidão. Tá, Beijo. Beijos. tchau. Tchau.